Aí, ó, professor Lustosa, mais uma aula marotinha, marotinha. Inclusive dando sequência nas nossas 121 questões da banca Quadrix. Eu fiz essa seleção baseada no concurso do CRT, Conselho Regional dos Técnicos Industriais de São Paulo, mas se a gente olhar prova a prova, e eu vou começar a responder algumas provas específicas, né? Não específicas, mas assim, a prova inteira de uma determinada prova. Por exemplo, eu estava pegando aqui as provas de 2026, eu vi do Crefito, do CRN, eu vou pegar as 10 questões, né, geralmente são 10 questões, daquela prova eu vou responder de uma vez só. Mas essa seleção das 121 questões eu fiz para o baseado, para não, né, baseado no edital do CRT, mas que serve para diversos editais da Banca Quadrix, que você inclusive pode conferir aí, não é isso? E aí eu vou responder mais algumas dessas questões, o material está na descrição do vídeo, na segunda leva, né? Eu estou mudando um pouco a forma de abordar essa questão das listas e a gente vai, obviamente, sempre tentando melhorar isso aí, né? Então, vamos aí responder mais. Meu Deus, dá 16 a 29. São 14 questões, tá? Vamos responder mais 14 questões. Eu tinha feito, por óbvio, então, 15 questões na aula passada, né? E a gente vai seguir aí essas 121 questões aí da banca Quadrix, ou até depois botar numa playlist, né, que aí fica mais organizadinho e a gente vai ripando. Então, antes da gente começar, o que eu vou te pedir? O like, basicamente, é o principal. Depois, mandar essa aula para mais alguém assistir, para mais alguém ver. E isso mesmo, você não ouviu errado. É o que eu te peço. Ah, tem um link de doação aqui para o canal? Tem. Aqui na tela, quando eu coloco o PPT, aparece um QR Code, né? Contribua com o canal. Tem no final de cada descrição de vídeo uma chave Pix que eu deixei, inclusive, como chave para se você realmente quiser copiar e colar. Não é um link para você apertar aí direto, não é isso? Mas o principal é o like e o compartilhamento. Por quê? Porque vai gerar visibilidade para o canal. E gerando visibilidade para o canal, a gente consegue chegar a mais gente e consegue ajudar mais gente. E eu acredito muito que o que a gente faz, né, de coração, a gente recebe de volta. Então, a minha ideia é ajudar a vocês chegarem onde vocês querem, consequentemente, vocês me ajudam a chegar onde eu quero. Não é isso? E o que vocês podem fazer, basicamente, é me assistir e me compartilhar. E me curtir. Me assistir, me compartilhar, me curtir. Tem muito. Deixar um feedback, sempre é importante para a gente melhorar. Né, isso. Pode ser elogio, sim. A gente não vai ficar vadio nem sem vergonha por causa disso. Pode ser crítica também. As críticas eu entendo sempre como construtivas. Até mesmo eventuais haters. Graças a Deus não tenho. Fico muito feliz. Nem todo mundo tem estômago para ouvir críticas. Eu, no passado, bem distante, não tive também, não tinha. Todos nós não temos. A gente adquire com o tempo e a maturidade. Eu, com 35 anos, eu não tinha maturidade para ouvir críticas. Não. Hoje, com 43, pode falar o que quiser. O importante é que eu consiga ajudar quem quer ser ajudado por mim. E quem não quer e quer só criticar, paciência. Beijo no coração e tamo junto. Não é isso? Dentre diversas coisas que a gente faz e aprende ao longo do tempo, uma delas foi, tipo, seguir a vida, porque assim, o hater é o hater. Tipo assim, ele não tá feliz nem com ele mesmo. Ele vai estar feliz comigo? Pessoa que só critica os outros, acredite, ela não está feliz nem com ela mesma. Então, assim, se ela não está feliz com ela, que dirás comigo? Ela não vai estar feliz com ninguém, então eu não vou bater cabeça, não vou. Na verdade, eu vou desejar que ela melhore, que ela encontre Jesus, né? Para ser um ser humano melhor. E aí, aqui, né, com vocês que querem, a gente pede só esse, esse like e essa divulgação para a gente crescer o canal, chegar em mais gente e agregar mais valor, não é isso? E eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Fechou? Então vamos lá para a resolução. Estamos na 16, já fizemos até a 15, está na aula passada. Se você procurar aí, como eu falei, vou pôr na playlist, fica mais organizada. As playlists sempre são melhores, não é isso? E aí a gente segue. Lembrando, eu fiz baseado no concurso do CRT. Na primeira aula você vai inclusive ver questões para o CRT ou CRT, não é isso? Mas serve para diversos concursos da Banca Quadriga. Pelo menos eu entendo o que e vejo as questões lá.
mas também, como eu falei, vou começar a resolver questões, provas, né? A prova, né? Vou botar lá, por exemplo, uma da prova que eu já vi que eu vou fazer, que eu vou responder é do CREFITO, tanto nível médio como nível superior. E inclusive isso também, vou fazer nível médio, nível superior, bem bonitinho, para a gente ir, né, aumentando aqui o portfólio e deixando vocês com mais disponibilidades. Inclusive as questões, as provas, eu vou colocar os links direto, porque aí vai ser a prova direto. Hoje mesmo eu gravei uma, né, da prova da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, que ainda não era Polícia Penal, era a antiga SUSEP, né, foi em 2022, né, isso eu gravei e deixei o link lá do PCI, de onde você chega direto na prova, bem querido, bem de boa, aí tá público, tá lá, só vai. Vamos lá, questão 16, filezinho. A vantagem das questões da Quadrix, pelo menos essas que estão aqui, e todas elas são de proposição ainda, né? A gente ainda vai ter as de estatística e tal, né? Mas é mais para frente ali, quando a gente vai mais perto lá das cento e poucas, lá das 80, 90 e poucas. Que as proposições são bem queridas aqui, as questões de proposição. Bem queridas. Relativamente tranquilas. Não falei fáceis, falei tranquilas. Relativamente tranquilas. E a gente com vontade, assim, vontadona, a gente mete bronca, né? Por exemplo, considerando PQ e R sejam proposições simples, a negação, opa, ele pediu a negação. A negação da proposição composta P, então S ou T será a proposição não P ou não S ou T. Pronto, já está errado. Eu nem olhei o começo da regra, que seria manter o antecedente, ele não manteve, ele negou. Troca o se então pelo e. Ele trocou pelo ou. Pronto, aqui já é suficientemente prático para saber que está errado. E, por óbvio, a regra diz mantém o antecedente, ele negou, então já estava errado. Nega apenas o consequente. Aí até ele negou o consequente mesmo, mas ele negou o antecedente também. E trocou o conectivo pelo conectivo errado. Ele trocou o se então pelo ou, mas era pelo e. Na negação, se a gente for lembrar, a negação do condicional mantém o antecedente, troca o se então pelo e e nega apenas o consequente. Já foi. Admitindo-se como verdadeiras as proposições Débora é apicultora se somente se Leonardo é leonino e Leonardo não é leonino, se somente se Renata é bibliotecária. Jogue os itens a seguir. Meu Deus. Professor, não tem por onde começar isso aí, não? Tem sim. A grande questão é que tu vai ter que testar. Só que a vantagem é que a questão 17, por exemplo, daquilo que tu precise testar, assim como a 19, ele já te dá uma largada. Deixa eu só representar. Débora é apicultora, se somente se Leonardo é leonino, e aí Leonardo não é leonino, se somente se Renata é bibliotecária. Eu tenho essas duas proposições, né? Deixa eu melhorar aqui esse símbolo do se somente se. Deixa eu melhorar esse símbolozinho aqui do se somente se, do se somente se. Aí ele diz na 17: se a proposição Leonardo é leonino for verdadeira, então a proposição Renata é bibliotecária também será verdadeira. Não, não, não. Não, 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 não. Sabe por quê? Porque se Leonardo é leonino for verdadeiro, Leonardo não é leonino vai ser falso. E a que fala de Renata é a que está com Leonardo não é leonino, se somente se. E aí a questão não disse, olha que interessante, a questão enquanto enunciado, não enquanto a questão 17, enquanto enunciado. Ela não disse, não, ela disse sim, considere como verdadeiras. Então, melhor ainda. O se e somente se, para ser verdadeiro, precisa que as proposições que o compõem tenham valores iguais. Então, se Leonardo não é leonino, é falso, porque Leonardo é leonino é verdadeiro. Renata é bibliotecária, se obriga a ser falso. Só que a questão disso, então, a proposição Renata é bibliotecária também será verdadeira. Está errado. Está errada, está errada, está errada. Interessante, meu professor. Interessante, interessante, interessante. Está errado. Pois é. Agora, olha essa. Essa é de boa demais. A 18, coisa linda. A negação da proposição. Débora é apicultora se somente se Leonardo é leonino. Ou Débora é apicultora ou Leonardo é leonino. Certíssima demais. A negação do se somente se é o ou. Só troca o conectivo, não faz mais nada. A questão fez isso. Bingo, a questão está certa. Bingo, bingo e bingo. A questão está certa. Desvenoeira, se a proposição Renata é bibliotecária for falsa, então a proposição Débora é apicultora será verdadeira. Vejamos. Renata é apicultora, é falso, eu já tenho, porque eu tinha vindo lá da questão 17. Então, Leonardo não é leonino, é falso. O que faz com que Leonardo seja leonino? Verdadeiro.
Se e somente se, para ser verdade, precisa que as proposições tenham valores iguais. E eu sei que é verdade porque a questão falou que elas eram verdades, né? As proposições do enunciado. Então, no se e somente se, para ser verdade, as proposições têm que ter valores iguais. Então, Débora é apicultora verdadeira. Desta feita, por esta feita, para esta feita, a questão 19 também está correta. Meu Deus. Meu Deus. Um momento, uma pausa para um chá. Chá de louro com anis estrelado. Conhece? Eu chamo de chá de tempero. Em que pese o anis não ser tempero, mas o louro é. Professor, eu lembro que o senhor não tomava chá. É, se você me acompanhar mais tempo, você lembra que eu não tomava chá. Eu tomava só cerveja. Hoje eu não tomo cerveja, eu tomo chá. E água, né? Quente. Já deu uma esfriadinha até, melhorou. Quase pelei a boca no primeiro gole. Meu Deus. Próxima, aqui não tem segredo. Trabalhe os valores de acordo com os conectivos, questão 17, 19. 18 é a regrinha da negação, pá, diretona, filezinho, Deus é mais. Agora essa, admitindo como verdadeiras, já mandou a letra da verdade também. Se Yuri é frio calculista, então Yuri é matemático. E Yuri é matemático, verdadeiro, julgue os itens. A negação da proposição. Se Yuri é frio calculista, então Yuri é matemático. É, Yuri é frio calculista ou Yuri não é matemático. Quase estava certo. Quase, mas assim, por pouco, por pouco, por pouco. A negação do condicional mantém o antecedente, Yuri é frio calculista, e troca-se então por e, nega apenas o consequente. Yuri não é matemático. Ele não trocou por e, trocou por ou. Tá errado. Sem vergonha esse examinador, não sem vergonhinha, ele quer que nós erre, porque ele manteve o antecedente e negou o consequente. Ele seguiu quase direitinho a regra. Porém, não obstante o fato, a regra é mantém o antecedente, nega o consequente, mas troca-se então por e. Ele trocou por ou. Tá errado. Tá errado, tá errado, tá errado. 21. É correto afirmar que Yuri é frio e calculista. Também não é. Se Yuri é frio e calculista, então Yuri é matemáticos. Ele disse que isso é verdade. E depois ele disse que Yuri é matemático, também é verdade. Detalhe pequeno entre nós, lembra-te que no condicional, se o consequente é verdadeiro, o condicional já é todo verdadeiro, independentemente do valor do antecedente. Então, eu não tenho o que dizer sobre Yuri ser frio e calculista. Pode ser e pode não ser. Pode ser só frio, pode ser só calculista, pode nem ser nem frio nem calculista. Tipo assim, é tudo. Pode tudo, inclusive nada, por isso que está errado. Eu não tenho nada de certeza, nada de garantia, nada de nada. Foi. Professor, essa camisa que o senhor tá quase se confunde com o fundo aí do quadros. Pois é, pensa na camisetinha confortável e boa. E eu gosto que é a corzinha verde, a cor do segue a regra, né? Aquele padrãozinho, aquele verde Rolex, aquele verde Rolex. 22. As proposições Yuri é frio calculista, então ele é matemático. Perdão, se Yuri é frio calculista, então ele é matemático. E se Yuri não é matemático, então ele não é frio ou não é calculista, são equivalentes. Perfeito. Perfect a 22. Perfect, perfect, perfect. Se ele é frio e calculista, então ele é matemático. Se ele não é matemático, então ele não é frio ou não é calculista. De si para si, trocou, pá e negou. Negou o e com o ou, não é isso? E negou tudo. Seguiu a regra no padrão, que são duas regras, inclusive. Na questão, pede a regra da equivalência. Dentro da questão, embutido no troca e nega, tem a negação do e, que é com ou e nega tudo. 6 as duas. No padrão, no padrão. Não, no procedimento. No coisa bonita, no procedimento, tá certo. Certíssima, certíssima, mamá. Meu Deus, professor. Coisa maravilhosa da vida e do mundo. Vai. Em uma conversa sobre futebol, Ana, Bia e Carolina fizeram as seguintes afirmações. Ana afirma: Bia torce para o Flamengo e para o Fluminense. Meio controverso. Bia afirma: eu não torço para o Flamengo. Aham, melhorou. Carolina afirma: se Bia torce para o Flamengo, então eu torço para o Vasco da Gama. Meu Vascão.
Com base na situação hipotética, julgue os itens. É possível que as afirmações de Ana, Bia e Carolina sejam simultaneamente verdadeiras. Impossível. 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 Porque se Bia falar a verdade, ela já disse que não torce para o Flamengo. Aí a afirmação de Ana diz que Bia torce para o Flamengo, falso. E para o Fluminense. Mas no E, se tiver uma proposição falsa, o E já é todo falso. Então, se Bia falar a verdade, Ana vai estar mentindo. Pronto, já não dá para as três falarem verdade simultaneamente. Professor, e o que Carolina falou já nem faz mais nem diferença. Não me interessa mais. Porque, considerando que Bia falou a verdade, Ana já está falando falsidade. Não tem como as três falarem simultaneamente verdades. Ai, professor, mas eu queria tanto ver se dava. Porra, mas eu já falei que não dá. Não, eu não falei, eu mostrei que não dá. Não, mas veja bem, vai que é. Não, não vou ver nada, não vai nada. Já não dá. Qualquer coisa que você fizer a partir daqui é perda total, completa e absoluta de tempo. Principalmente se for na prova. Enquanto é só nós aqui, batendo aqui uma questãozinha, pá, tirando, né, o gabaritinho aqui, não tem problema. Mas na prova, qualquer coisa diferente do que marcar a questão errada e seguir para a próxima, você estará perdendo muito tempo, assim, muito. Quase a sua classificação barra aprovação. Presta atenção. 24. Se a afirmação de Bia for verdadeira, já coloquei. Então a afirmação de Carolina será necessariamente verdadeira. Yes. Tá certo. Porque Bia diz, eu não torço para o Flamengo. Aí a verdadeira a afirmação de Carolina diz, se Bia torce para o Flamengo, falso. Só que aí se liga, no condicional, se o antecedente é falso, no condicional, se o antecedente é falso, o condicional já é verdadeiro, independente do valor do consequente. E a questão disse isso, se a afirmação de Bia for verdadeira, então a afirmação de Carolina será necessariamente verdadeira. Certíssimo. Certíssimo, mimi, momomô. Porque com o antecedente falso, o condicional é verdadeiro. E a afirmação de Carolina é um condicional e o antecedente é falso. Então, independentemente de Carolina torcer ou não para o Vasco, a afirmação dela já é verdadeira, porque a afirmação de Bia também é verdadeira. E Bia diz que não torce para o Flamengo. E Carolina diz se Bia torce para o Flamengo. Falso. Antecedente falso, condicional verdadeiro, independentemente do valor do consequente. Eu só repito as regras. De um jeito ou de outro, eu só repito as regras. E essas regras você tem que ter em mente para, inclusive, resolver a questão da mesma forma como eu resolvo, eventualmente com a mesma agilidade, para chegar no seu sucesso. Para chegar no seu sucesso. É sobre isso. É sobre isso. E toma o chá. Toma o chá. Presta atenção e toma o chá. Vai, toma o chá. Tá bom, professor, tô tomando chá. Muy bien, muy bien. Ainda na mesma questão, tem mais duas. A proposição, se eu não torço para o Vasco da Gama, então Bia não torce para o Flamengo. É logicamente equivalente à afirmação de Carolina, certo? Se Bia torce para o Flamengo, então eu torço para o Vasco da Gama. Se eu não torço para o Vasco da Gama, então Bia não torce para o Flamengo. Trocou e negou. Perfect. Ó, se Bia torce para o Flamengo, então Carolina torce para o Vasco. É equivalente a se Carolina não torce para o Vasco, então Bia não torce para o Flamengo. O eu é o eu de Carolina. Se Bia tosse, Carolina tosse. Se Carolina não tosse, Bia não tosse. Trocou e negou, tá certíssimo. Certíssimo. E aí tu tem que se ligar nesse padrão da repetição da regra. Ó, tá embaixo. Eu consigo riscar aqui no meu PPT sim. Segue a regra, mas embaixo do meu PPT, onde eu não consigo riscar, porque faz parte da composição do cenário da aula que a gente deixa aqui, tem um nome grandão. Segue a regra. É regra. Veja, e eu gosto sempre de chamar a atenção nesse ponto. Veja que eu não bato muita cabeça em olhar muito o que está escrito. Eu vou sempre já buscando detalhes da regra. Veja que algumas questões aqui eu resolvi só no conectivo. Conectivo errado, questão errada. De acordo com a pedida. Já estava pronto. E assim a gente vai, no padrão da regra. 26. A afirmação de Carolina é falsa se somente se Bia torce para o Flamengo e Carolina não torce para o Vasco. Perfeito também. A afirmação de Carolina é um condicional. O condicional só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. E ele disse: a afirmação de Carolina é falsa se somente se
Bia torce para o Flamengo e Carolina não torce para o Vasco. Bia torce para o Flamengo, verdadeiro. Carolina não torce para o Vasco, verdadeiro. Então, Carolina torce para o Vasco, falso. Verdadeiro, então, falso. O único caso em que sim, então, é falso. Então, a afirmação de Carolina é falsa. Se e somente se. Bia torce para o Flamengo e Carolina não torce para o Vasco. Tá certo. Por aplicação de valores, mas também você poderia ver pela questão da negação. A negação de Bia torce, então Carolina torce, seria Bia torce e Carolina não torce. Bia torce e Carolina não torce. Dá para olhar tanto pelo valor como pela negação. Talvez o grande ponto aqui da questão seja esse se e somente se. Mas aqui é só para você entender que indo vai dar falso e voltando também vai dar falso. Se a afirmação dela é falsa, então Bia torce e Carolina não torce. Se Bia torce e Carolina não torce, então a afirmação de Carolina é falsa. Indo e voltando vai dar a mesma coisa. A mesmíssima coisa azazá, porque é a regra. E a regra é para os dois lados. Meu Deus, professor. Não, hoje tá maravilhoso. Não, hoje tá lindo, tá lindo, tá lindo. Professor, veja bem, quando o senhor não faz ao vivo, o senhor vai mais rápido. Gostei não. Quando o senhor faz ao vivo, o senhor conversa mais. Aí o senhor demora mais um pouco, a gente entende mais. Assim, o senhor vai rapidão. Nossa, já tem 20 minutos, o senhor já fez 11 questões. E agora eu vou para as 3 últimas. E é bem verdade. E às vezes eu preciso me policiar. Peço, inclusive, que deixem o feedback se realmente eu fui ou não mais rápido fazendo gravado. E eu vou dar uma mesclada entre gravar e fazer ao vivo. Não que eu não goste de fazer ao vivo, prefiro. Só que os ao vivo sempre são mais à noite, né? Sempre são mais à noite. Mas o gravado eu consigo. Opa, desculpa, bati aqui no microfone. O gravado eu consigo colocar mais coisas aqui no canal. E a ideia é abastecer o canal de mais coisas, né? Só uma vez por dia, às vezes, ao vivo não fica pouco. E aí tem muita coisa, tem muito concurso, está acontecendo muito. Então, assim, porra, acelera, professor, acelera, acelera, acelera. Não acelera na aula, né? Não precisa correr na aula, mas acelera em pôr vídeos. Hoje eu já botei 2. Coloquei um desafiozinho que eu lancei lá no grupo do WhatsApp, não é isso? O link do grupo tá aí na descrição do vídeo. Coloquei o desafiozinho lá e ontem, e aí hoje eu mandei a correção. Fiz a correção de manhã e já mandei. Vou mandar desafio todo dia? Não, não necessariamente todo dia, né? Mais vez ou outra eu vou mandar um desafiozinho, como desafio mesmo, né? E aí boto a correção lá. Na verdade, faço a correção, coloco ela aqui no YouTube e mando o link lá no grupo para vocês assistirem a correção depois. Geralmente também vou fazer tanto de lógica como de matemática, isso é certo, mas numa ideia mais assim de forçar o pensamento, de ensinar vocês a pensar. Não que eu, tipo, nossa, quem é você dizendo que eu não penso? Não, não é isso. Mas é assim, é te trazendo questões que te forcem, né, a desenvolver esse pensamento, a otimizar, maximizar, potencializar esse pensamento. Pode ser? Tamo junto? Vou tomar um chá. As nossas 3 últimas questões. Admitindo-se que as proposições Alisson é mineiro, se somente se Beatriz é carioca e Carolina é gaúcha, se somente se Débora é acriana, é parecida com aquelas outras lá, professor, ali, ó. Essas aqui, ó, 17, 18, 19, aquela lá é bem parecida. Pois não é que é? Bem parecidinha. Aí tu começou a prestar atenção. Olha, a banca repete as coisas. Por isso, fazer questões da banca vão me ajudar. Independente do concurso, é da banca. E os concursos são muito parecidos. Por isso que eu falei, essas questões foram selecionadas no primeiro plano para o concurso do CRT, mas servem para diversos concursos que seja a banca quadrística que ele está fazendo. Absurdamente, absolutamente. Absurdamente e absolutamente. Vai lá. Admitindo-se que as proposições Alisson é mineiro, se somente se Beatriz é carioca, e Carolina é gaúcha, se somente se Débora é acriana, nossa, mas misturou bem, são verdadeiras, e que a proposição, olha, se Beatriz é carioca, então Carolina é gaúcha seja falsa. Teve mais um valor agregado aqui, mais um valor agregado, professor, mais um valor agregado. Jogo Alisson é mineiro. É verdade. Porque assim, ó,
Se Beatriz é carioca, então Carolina Gaúcha é falso? Só acontece quando Beatriz é carioca é verdadeiro, Carolina Gaúcha é falso. O se então só é falso quando antecedente verdadeiro, consequente falso. Aí Beatriz é carioca, verdadeiro, tá bem aqui. Se e somente se, e ele diz que essas proposições do se e somente se são verdadeiras, o se e somente se só é verdade quando as proposições que o compõem têm valores iguais. Então, se Beatriz é carioca é verdadeiro, Alisson é mineiro se obriga a ser verdadeiro. Alisson é mineiro, verdadeiro. Questão tá certa. Professor, eu não te amo. Não, eu não te amo. Não, não amo, professor. Não, o senhor faz ficar fácil. E não era para ser fácil. Não, não era. Era não, era não. Era para ser difícil. Era para ser difícil, professor. Eu tinha que ter uma desculpinha, sabe? Aquela desculpinha que eu precisava para errar. Mas se tu errar, tu não passa. Tu quer desculpa para quê? Para com isso. Errar não passa. Errar perde. Ah, tu quer uma desculpa para errar. Então tu quer uma desculpa para não passar? Pô, tá fazendo concurso para não passar? Não. Vamos acertar. Confia em mim. Cola comigo. Vem comigo que tu brilha. Vem comigo que tu brilha. Débora é acriana? É não. É não, é não, é não. Por que que não? Porque Carolina Gaúcha é falsa. Tá lá. E aí aqui tem um se e somente se. E o se e somente se para ser verdadeiro, as proposições que o compõem têm que ter valores iguais. Então, se Carolina Gaúcha é falso, Débora é acriana, também é falso. E aí ele diz, Débora é acriana, falso. Essa questão está errada. Atenção, please. Atenção, please. E a 29, por uma equivalência, na leitura da questão já diz, se Beatriz é carioca, então Carolina é gaúcha, é logicamente equivalente a se Carolina não é gaúcha, então Beatriz não é carioca, certinho. Se Beatriz é carioca, então Carolina é gaúcha, se Carolina não é gaúcha, opa, ei, calma, ou, ei. Então, Beatriz não é carioca. Se Beatriz é carioca, então Carolina é gaúcha, é equivalente a se Carolina não é gaúcha, então Beatriz não é carioca. Trocou e negou. De si para si troca e nega, pá, tá certo. Já era. Já era, já era, já era, já era. E das 121, 29 já foram. Um quartinho ali, um quartinho, 30, né? 30, 120. Um quartinho. Faltou uma. Então, um quartinho da 120 já foram. E vai. Confia em mim. E vai. Pode ver ali, ó. Já era. Deixa eu falar só mais uma coisinha. Pede o que você quer. Pede. Professor, prova tal. Professor, essa questão aqui. Tô aqui. Tô contigo, tô por ti. Tamo junto. A chegar de líder. A chegar pimpão. A gabaritar. Vamos gabaritar? A gente pode. Não, professor, o senhor pode. Não, a gente pode. Não, professor, o senhor pode, professor. Não, eu não posso. Pode. Porra, se eu tô dizendo que pode, é porque pode. Mas tem que querer. E tem que fazer. Aqui, ó, nós estamos fazendo. E lá? Mete o dedo nesse like. Manda. Sabe aquela setinha assim? Manda para mais alguém essa aula. Deixa o feedback. Se inscreve no canal, vai que tu não é inscrito ainda, vai que apareceu assim de bobeira esse vídeo pra ti aí. Nossa, que professor maravilhoso. Nossa, que professorzão. Se inscreve no canal. Aperta lá, aperta o sinetinho da notificação, que aí quando vem um videozinho. E agora vai vir vídeo. E vai. Vai vir vídeo. Vai vir vídeo. Confia em mim. Senta a ripa. Tamo junto. E até mais um vídeo, mais uma aula. Eu tô com vocês. E nós estamos juntos. E vamos até o fim. No padrão, segue a regra. Vamos!